Olá, você, meu querido, minha querida, passando por aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento. E como eu digo, conhecimento nunca é demais, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre responsabilidade. Responsabilidade na nossa vida, e eu quero trazer como exemplo de responsabilidade, sobre responsabilidade, a vida do nosso querido Adão. Adão, vocês conhecem a história, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, o colocou no jardim para cuidar do jardim. Deus deu várias responsabilidades a Adão. Deu responsabilidade para ele dar nome aos animais, para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele se multiplicar, reproduzir, encher a terra. Deus deu muitas outras responsabilidades para Adão. E tem a responsabilidade como mandamento, como ordem. E o que nós temos que fazer com a responsabilidade? Se a responsabilidade, vamos pensar comigo, se a responsabilidade é mandamento, se a responsabilidade é uma ordem, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Obedecer a essa ordem. Para quê? Para que eu viva bem, para que eu desenvolva bem, para que eu cresça bem, para que eu desfrute os bens, os benefícios dessa obediência. Deus nos deixou isso muito claro na sua palavra, quando ele disse: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedeceres todos os mandamentos que hoje te dou, se fores responsável por aquilo que eu estou te dando, por aquilo que eu estou te falando para fazer, tudo que é bom virá sobre a sua vida e te alcançará. E você viverá e desfrutará dos benefícios da obediência, da responsabilidade que você teve. O nosso querido Adão obedeceu a Deus em muitas coisas, não é isso? Obedeceu na parte de dar nome aos animais, de cuidar da terra, de reproduzir, de crescer, de cuidar da família dele. Mas em dado momento da vida dele, ele desobedeceu. Desobedeceu a uma ordem, que era a responsabilidade de quem? De Adão. A responsabilidade era dele. Capítulo 2 de Gênesis, verso 16, diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, lhe deu esta responsabilidade: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente haverá coisas diferentes em ti. Certamente você não vai ser o mesmo. Você vai ser diferente. E o que aconteceu? Adão falhou na responsabilidade dele. Adão desobedeceu ao mandado de Deus. Adão desobedeceu a sua responsabilidade. Ele não seguiu reto no caminho. E eu quero compartilhar com você quais são as consequências da irresponsabilidade, ou seja, da desobediência. Tenhamos responsabilidade como obediência e irresponsabilidade como desobediência. A desobediência, assim como a obediência,
a responsabilidade nos causa bens, nos traz fruto, a desobediência, a irresponsabilidade também traz consequências. Também nos causa dano. Então, Adão, quando comeu do fruto, ele percebeu que ele estava nu, ele foi fazer vestes, né? Pegou folhas de figueira para se vestir, vestiu a Eva. Ele percebeu que ele tinha errado, que ele tinha sido irresponsável. E a Bíblia diz que Deus desce no jardim, agora já estamos no capítulo 3 de Gênesis, Deus desce como ele fazia todos os dias para conversar com Adão, para estar junto com Adão. A primeira consequência que eu vejo da nossa irresponsabilidade, da nossa desobediência, é que ela nos afasta de Deus. Nós temos vergonha de termos errado e nos escondemos. Adão se esconde e Deus procura e chama por Adão e Adão responde a Deus de uma certa forma. Por quê? Porque isso é princípio para a nossa vida, não tem como se esconder de Deus. Há uma musiquinha, né? Até infantil, que canta que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não tem como. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você foi irresponsável. Ele sabe onde você errou. E em vez de se esconder, tenta aparecer. Porque ele é amoroso, ele é bondoso. Ele quer perdoar e curar a sua irresponsabilidade, a sua desobediência. Ele quer trazer perdão, restauração a isso. Então, a Bíblia diz que se nós confessarmos as nossas irresponsabilidades, os nossos erros, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda essa irresponsabilidade, de toda essa desobediência. Mas Adão não entendeu isso e ele disse: ouvi a tua voz quando me chamastes, mas eu me escondi porque estava nu. E Deus diz para ele: Adão, quem te fez saber que você estava nu? Você foi irresponsável, você foi desobediente, você fez aquilo que eu disse que não era para você fazer. E Adão, e aqui vem a segunda consequência da irresponsabilidade. Adão, em vez de assumir a sua culpa, ele colocou a culpa sobre outro. Ele disse: a mulher que tu me destes, está no verso 13 do capítulo 3, na verdade no verso 12, me perdoe. Ela diz assim: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão tentou esquivar-se da sua responsabilidade. A responsabilidade era dele. Era ele quem tinha a ordem, a responsabilidade de cumprir, de obedecer aquilo que Deus tinha falado para ele. Mas ele colocou a responsabilidade dele para outra pessoa. A mulher que tu me destes. Queridos, Deus, ele nos deu a responsabilidade. A responsabilidade é para mim. Sou eu quem tenho que ser responsável. Sou eu quem tenho que obedecer. E se em dado momento eu desobedecer por acaso, porque a Bíblia diz que não há quem não peque, não há quem não erre. Então nós somos tendentes a falhar. Podemos errar, podemos falhar, mas nós temos um caminho. Nós temos um caminho e o caminho é assumir a responsabilidade. É chegar diante dele e dizer: eu errei, Pai, eu pequei, me ajuda. Me ajuda a reconstruir, me ajuda a voltar para a rota, porque eu saí do caminho, mas eu quero chegar no fim. Eu quero ir até onde tu queres que eu vá. Me ajuda,
E Ele é fiel e justo para nos ajudar, para nos tomar pela mão e nos guiar até o barco, para nos tomar pela mão e nos levar até onde Ele quer que nós cheguemos. Responsabilidade fala sobre eu assumir a responsabilidade da minha vida em obedecer, em cumprir o mandamento. Então, o mandamento é perdoar. Quem tem que perdoar sou eu. Ah, mas fulano fez isso, fez aquilo. Ah, mas fulano me feriu. Eu tenho direito de ficar ferido, sim, eu tenho direito. Mas eu tenho responsabilidade de perdoar. Porque ele disse, se eu quero que ele me perdoe, eu preciso perdoar. A responsabilidade é amar. Não depende do outro. Ah, mas fulano não faz nada para que eu ame ele. Ah, mas fulano só faz coisa para me decepcionar. Mas a responsabilidade é minha de amar. Amar é o mandamento do Senhor. É a ordem de Deus. E a responsabilidade é minha. Quem tem que... Não é se o outro está fazendo a parte dele. É se eu estou fazendo a minha parte. Responsabilidade é sobre mim, não é sobre o outro. Autorresponsabilidade. Tome para você. É o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? O que é que Deus quer que eu faça? Eu ser responsável por aquilo que me foi colocado para fazer. Então, o seu patrão te deu um trabalho para fazer, o que é que ele te deu? Para você fazer? Então a responsabilidade é sua. O seu pai te deu uma direção, uma ordem para você fazer? Então a responsabilidade é sua. Sua mãe, alguém te deu uma responsabilidade para você fazer? A responsabilidade é sua. Não coloque para outro. Faça a sua parte. Independente do outro, porque o outro é responsável por ele. A palavra de Deus, ela diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que diz, examine-se o homem a si mesmo. Responsabilidade minha, eu é quem tenho que fazer. Não passe a outro a sua responsabilidade. E se por acaso você falhar, não seja orgulhoso, mas humilhe-se e diga, falhei, me perdoe, mas eu vou tentar acertar. Eu vou acertar a rota. Eu vou colocar a bússola para o lugar certo, porque eu tenho um alvo a alcançar. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito e eu vou chegar até lá, porque eu aprendi que é minha responsabilidade chegar até lá. E eu vou até o fim. Deus abençoe a sua vida. Coloque em prática a palavra de Deus. Não seja só ouvinte, seja praticante e você viverá o extraordinário de Deus. Você viverá aquilo que Ele tem para a sua vida. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amo você.